O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Terça-feira, mais uma oportunidade de estarmos juntinhos aprendendo língua portuguesa. Bom dia, professores. Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Centro de Mídias. Professora Kelly, bom dia. Bom dia, professora Viviane. Bom dia, turma do terceiro ano. Todo mundo preparado aí? Conseguiram lembrar de tudo que a gente vai fazer nessas aulas de língua portuguesa? Então, prestando bastante atenção na professora Viviane para a gente fazer essa aula maravilhosa. Além disso, sempre agradecendo a todos os professores e professoras que nos acompanham e a todos os responsáveis. Professora Vivi, boa aula. Obrigada, professora Kelly. Turminha, lembrando, esta semana a nossa aula de língua portuguesa, ela está trabalhando com o material Aprender Sempre, volume 3, e hoje as nossas aulas são as aulas 3 e 4. Lembrando, nós estamos trabalhando com brincadeiras tradicionais. Então, vai ser uma semana aí para a gente conhecer bastante brincadeiras, porque o objetivo é que você depois escolha uma brincadeira bem legal, que você goste muito, para ensinar para um amigo ou para um familiar. Lembrando também que algumas adaptações do material que foi pensado para a aula presencial, a gente precisou fazer adaptações, então algumas coisinhas assim divergem, mas não compromete toda a essência do material, tá bom? Vamos para a habilidade do dia? Ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana. Compreendendo a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero. Predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. Turminha, hoje nós vamos conhecer outras brincadeiras. E, porém, o nosso objetivo hoje maior, apesar de conhecer mais duas novas brincadeiras, vai ser ler diferentes gêneros textuais. E qual é o objetivo? Então, a gente vai ler muito, mas a gente vai ler juntos, tá bom? A gente vai ler juntos. Qual vai ser o objetivo? Olhar para esses textos, comparar, olhar qual é a finalidade dele, como ele está organizado. Então, hoje o objetivo é ler e comparar esses textos, tá bom? Mas lembrando, neste processo a gente vai ter acesso aí mais duas brincadeiras para a gente conhecer e depois escolher qual que a gente vai ensinar para um amigo ou para um familiar. Então, olha lá. Qual é o nome desta brincadeira? É a minha Conhece? brincadeira preferida. É a brincadeira, para quem está nos acompanhando, é a brincadeira favorita da professora Kelly. Qual é a brincadeira, professora Kelly? Essa brincadeira é a amarelinha. Amarelinha. Então, é uma brincadeira conhecida de vocês, correto? Porém, a gente está falando que o Brasil é muito grande. E tem essas questões. Lembram de brincadeiras tradicionais que são passadas de gerações para gerações, vão sofrendo alterações com o passar do tempo. Em cada região tem um nome. Vocês acham que amarelinha é amarelinha em todo lugar? O que você acha, professora Kelly? Eu acredito que não, professora Viviane. E você? Não. Você que está aí nos assistindo. Amarelinha, no Brasil todo, quando as crianças brincam, tem este mesmo nome? Também acha que não? Ontem nós vimos lá as brincadeiras, né, que tem vários nomes. Vários nomes. Vai depender da região. Qual outro nome, professora Kelly, amarelinha tem? Olha, lá no norte... Norte, vou colocar aqui, ó, gente. Ela diz que lá no norte, na região norte. Exatamente, do nosso país, eles têm o hábito de chamar essa brincadeira de macaca. Macaca! Então, ó, para quem mora lá no norte, eles brincam, pulam a amarelinha, porém, quando eles vão chamar os amigos para brincar, eles não falam, vamos pular a amarelinha? Vamos jogar macaca? Vamos pular a macaca? Então, no norte, amarelinha, macaca. Já que você falou do norte, professora, e no sul? No sul, Na região sul do nosso país, qual é o nome dessa brincadeira? eles costumam chamar essa brincadeira de sapata. Sapata. Não conhecia essa informação, Também até a não. nossa pesquisa. Mais alguma informação, professora Kelly? Norte, sul?
Ah, no Nordeste, Ah. ela tem um nome bem diferente. Nordeste. Nordeste. Como ela é chamada no Nordeste? De academia. Academia. Isso. Por que será, né? Olha, vamos ficar com essa curiosidade. Academia. Academia. Se tem o Nordeste, tem o Sudeste. Tem o Sudeste e aí os professores já estão me ajudando. Ah, é? É, que algumas regiões aqui a gente chama de maré. Acho que no Rio, em Minas Gerais, né, se chama, vamos pular maré. 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 Então, olha lá, turminha, nós estamos falando da mesma brincadeira, porém, em cada região, ela recebe um nome diferente. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Primeira parte da nossa aula, lembrando que essa semana são 2 aulas de língua portuguesa. Primeira parte dessa aula, eu vou ler com vocês 2 textos, tá bom? Vou ler 2 textos. Prestem atenção, porque o objetivo é que vocês olhem para a estrutura do texto, o objetivo desse texto, a organização dele, tá bom? Podemos? Então, primeiro texto da aula de hoje. Texto 1. Amarelinha. Então, esse é o texto 1. Preste atenção, tá bom? Acompanhe a leitura com a professora. Vou usar o marca-texto para vocês saberem onde eu estou lendo. Número de participantes. Opa, não é o marca-texto. Marca-texto. A partir de 2. Então, brincar de amarelinha, de macaca, academia, maré, no mínimo 2 pessoas. Material necessário. Uma pedrinha e giz de lousa. O espaço adequado para brincar de amarelinha é um espaço livre. Continuando. Continuando, Pro. Como brincar? É preciso desenhar no chão um caminho dividido em casas numeradas de 1 a 10. Depois, deve-se decidir quem vai começar. O escolhido joga a pedrinha na casa 1. Pula com um pé só até chegar ao número 10. Na volta, repete o trajeto, só que pegando a pedrinha na casa de número 1, na qual não poderá pisar. A seguir, começa, desta vez, atirando a pedra na casa de número 2. E depois, nas seguintes, até passar por todas. O participante não pode pisar na risca, perder o equilíbrio, jogar a pedra na casa errada ou atirá-la fora da risca. Se isso acontecer, ele perde a vez. Vence quem completar o percurso primeiro. Este é o nosso primeiro texto. Lembrando que a gente vai ler hoje juntos. Ai, muito texto para a gente ler. Fiquem tranquilos, nós vamos ler juntos. Só quero que vocês observem, prestem atenção, dedique toda a atenção aqui para a gente, tá bom? Não é isso, professora Kelly? Sim. Primeira coisa, qual é o tema do nosso texto que eu li? Ah, o Tem tema. um tema. Tem um tema. Qual é o tema do nosso texto? Desse primeiro texto, lembrando que eu vou ler 2. 2. Qual é o primeiro tema? Né? Ai, Qual é o tema, professora Kelly, do primeiro Eu texto? acredito, e eles também estão ali pensando que é amarelinha o tema do nosso primeiro texto. O título, então? O título. Então, olha aqui, turminha, o nosso texto... Agora eu vou trocar aqui, tá? Tá. Se você puder limpar, porque as professoras querem tirar print, tá. apagar a Perfeito, marcação. turminhas. A Pro fez a marcação para vocês acompanharem a leitura, então a Pro vai limpar para ficar melhor para as professoras fazerem o print, tá bom? Muito então, obrigada, vamos lá. professora Vivi. O tema do nosso primeiro texto foi o título, né? Amarelinha. Tá aqui, ó. Amarelinha. Este é o título do nosso primeiro
Que tipo de texto é esse, professora Kelly? Que tipo de Esse texto? texto que eu li, que tipo de texto é? Ah, professora Pensa aí Vivi. em todos os gêneros textuais que vocês conhecem. Tá, eles estão pensando e eu estou Qual pensando é? aqui também. Que tipo de texto é esse? Mas você deu muitas dicas. Dei. Esse gênero que a gente está trabalhando desde ontem, Isso. aliás, é regras de brincadeiras. Que é também que a gente considera um texto instrucional. Instrucional. Professores, é um texto instrucional, porém é muito amplo. E esse texto instrucional ele é dividido em vários tipos de texto instrucional. O que a gente está trabalhando aqui é regras de jogo. Mas é um texto instrucional, tá bom? Regras de jogo. Então, tipos de texto instrucional. Esse daqui, regras de jogo. Então, é uma regra de jogo. Para que serve um texto que vocês já falaram que tem um tema, né? De Sim. amarelinha. É um texto instrucional, regras de brincadeiras. Para que serve? Qual a finalidade desse texto? Ah, isso Pra é fácil. que serve um texto desse, professora? Para ensinar a gente a brincar. No caso aqui, a gente está ensinando a brincar de... Amarelinha. Muito bem, olha que legal. Nós lemos um texto instrucional, regras de brincadeira, né? Lemos aí regras de brincadeira, né? Com o tema amarelinha. E a finalidade deste texto é ensinar a brincar de amarelinha. Agora, uma perguntinha. Como ele está organizado? Como ele se apresenta para a gente? Como ele se apresenta? Como ele está organizado? Você já deu até uma dica Ontem. Ontem e hoje também na sua leitura a gente já percebe, professora Vivi. Qual é, professora Ele é Kelly? organizado em duas partes. Duas partes. Quais são essas duas partes? A gente tem uma primeira parte, que a gente tem ali o número de participantes, Participantes, o material que é preciso o material que eu preciso. e o local. Isso mesmo. Então, olha, um texto do tipo regras de jogo, ou de brincadeira, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele traz ali a organização desse jogo. Quantos participantes, material que vai ser necessário e o local adequado. A segunda parte do texto, olha lá, é esta segunda parte. Sim, é o como brincar. Como brincar. Perceberam? Então, voltando aqui com a professora Viviane, ó. Nós lemos o primeiro texto, que tinha o tema de amarelinha. Ele é uma regra, né? O texto que foi lido é um texto que fala sobre regras de brincadeiras. Ele está organizado em duas partes e ele tem a finalidade de... Ensinar a brincar. Nesse caso, a amarelinha. Perfeito, né? Agora, eu vou apresentar para vocês o segundo texto. Lembrando que o objetivo das nossas aulas hoje, 3 e 4, é ler diferentes gêneros textuais e comparar, observar as semelhanças, observar as diferenças, como ele está organizado, qual é a finalidade daquele texto. Então, o primeiro foi da amarelinha. Da amarelinha. Regras de brincadeiras. Regras de brincadeiras. Vou apresentar um outro. Texto 2. Olha lá, vou ler para vocês o texto 2, tá bom? Vou pegar o marca-texto, depois a professora limpa a tela para vocês poderem fazer o print. Vamos lá. Só para lembrar, professora Vivi, a habilidade das aulas de hoje, a 3 e 4, estão no material do Professor do Aprender Sempre, vocês podem consultar lá, certo? Isso, aulas 3 E 4. Então, vamos lá. Texto 2, olhem para esse texto, nós já tivemos o primeiro contato, então... Amarelinha. Joga a pedra, pula a casa. Num pé só. Outro pé, pula de volta. Recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amar é linha. Ai, bonitinho, né? Eu amo poemas, Vou né? ler novamente para vocês. Vou limpar aqui, tá bom? Sim. Já acompanharam aí tudo? Ah, e também, professora Elaine, e acho que todo mundo. Amar e linha. Amar e linha. Vamos lá? Amarelinha. Joga a pedra, pula a casa num pé só. Outro pé, pula de volta, recolhe a pedra. Chegou ao céu, amarelinha, amar e linha. Muito E bom. aí, turminha? Observaram? Li outro texto.
Será que esse texto, professora, é igual àquele texto, professora Kelly, que eu li no primeiro? Essa turma do terceiro É o ano mesmo já tá... tipo de texto, é o mesmo gênero textual? Não de é? jeito nenhum. Que gênero é esse? Que texto é esse? Que texto é esse? Aham. É um dos que eu mais amo. E Espera você? aí, vamos escutar eles. Qual é, turminha? Qual é esse texto? Qual é esse texto? Pode Eles falar. estão dizendo que é um poema. É um poema. Olha lá. Primeiro foi regras de brincadeira. Este é poema. Vamos lá. Mas qual é o tema deste poema? O tema deste poema? Amarelinha. Mesmo tema. O mesmo tema, o mesmo título, professora Viviane. Vocês viram, turminha? Mesmo tema. Porém, o gênero textual diferente. O primeiro, regras de brincadeira, e esse, professora? Um poema. Poema. Muito bem. Então, o tema poema, o gênero, o título, né? O tema, amarelinha. Como ele está organizado? Um poema, ele vem apresentado pra gente, ele se organiza que nem regras de brincadeira? De maneira alguma. E, tem muitos que já... são diferentes, professora. E esse texto, ele tem uma característica muito importante. Como ele está organizado? Ele está organizado em versos, em estrofes. Apesar deles terem o mesmo tema... Sim. Serem gêneros diferentes, né? O primeiro foi regras de jogo, este é um poema. Eles também apresentam diferenças na sua organização. Ele não é organizado em partes. Primeira parte, né? Como se joga. Não é. Ele é organizado em versos e estrofes. Então vamos ver, ó. Os versos. Os versos. Olha os versos. A cada conjunto de versos. E as estrofes. Ai, já estou ficando apaixonada. Ih, eu já dei uma dica. Turminha, o texto, regras de brincadeira, o objetivo, a finalidade é ensinar a brincar. Né? No caso aqui, ensinar a brincar de amarelinha. E neste caso, qual é a finalidade deste texto? Qual é a finalidade deste texto? É ensinar a brincar também? Não. Não? Qual é a finalidade, professora Kelly? Só por amar é linha, tem uma coisa assim de emocionar. Despertar sentimentos, é isso? Isso, essas sensações. Sensações, emoções. Olha a finalidade, né? O autor, quando faz ali um poema, tem ali condições de nos, divertir, sim, nos emocionar, alguns, né? Nos emocionar. Então, olha lá, são dois textos, gêneros diferentes, mesmo tema e com finalidade diferente. As regras de brincadeira ensinam a gente a brincar. Os poemas, despertar esse sentimento, essas sensações, seja alegria, essa tristeza, emoção. essas emoções. Estão acompanhando, turminha? Estão? Observar aí dois tipos de textos. Agora a gente vai trazer tudo isso que a gente conversou nesse primeiro momento, a gente vai sistematizar para vocês fazerem um registro. Então, olha lá. Nós lemos dois textos. Observem aí. Nós lemos dois textos. Então, texto 1. Deixa eu mudar a cor da caneta, né, Pro? Ajuda um pouco. Texto 1, texto 2. Isso. É isso? Sim. Você leu o primeiro para eles e você terminou de ler o outro, agora o segundo. Vamos ver o que você vai analisar com esses dois textos lidos. Lembrando que o objetivo da aula é este hoje. Olhar para diferentes gêneros e comparar. Buscar diferenças e buscar semelhança. Aquilo que é parecido, tá bom? Então, o tema, professora Kelly. O tema dos... Deixa eu pegar aqui a caneta. O tema dos dois textos. Foi o mesmo, professora Vivi. A gente teve como tema dos dois textos, o texto 1 e o texto 2, a amarelinha. Então, olha aqui, texto 1, amarelinha, texto 2, amarelinha. Tudo bem? Tudo. Dois textos com o mesmo tema, amarelinha. Gênero. Gênero. O tipo, que tipo de texto é esse? O gênero desse texto, o gênero textual,
Ah, aí eles No já falaram texto que é diferente. Qual é o texto 1? O texto 1, o gênero, é uma regra de brincadeira. Isso, regras de brincadeira. Então, aqui está, ó, o gênero. E o texto 2 que eu li? O texto 2 é o poema. Poema. Nós percebemos que, de acordo com, com o gênero, ele tem as características dele. Sim. Então, nós vimos aí 2 gêneros textuais, regras de brincadeiras, e vimos também um poema. Eles têm características diferentes, apesar de ter o mesmo nome. O primeiro, professora, texto que eu li, regras de brincadeiras. Como ele está organizado? Ele está organizado em 2 partes. Duas professora partes, Vivi. ó. Então, regras de brincadeira está organizado em 2 partes. Qual é a primeira parte de um texto de regras de brincadeira? Normalmente a gente tem lá o material, os participantes e o local. Isso, essa é a primeira parte. E a segunda parte do texto tipo regras de brincadeira, um texto instrucional? A gente tem lá as orientações sobre como brincar. Muito bem. Agora vamos olhar para como está organizado o texto 2. Lembrando que esse quadro, turminha, é um resumo, é um registro de tudo que a gente vai discutindo nesse processo do primeiro momento da nossa aula, tá bom? Como está organizado um poema, que foi o nosso segundo texto? Eles já trouxeram várias contribuições, então a gente tem os versos e também temos as estrofes. Perfeito. Então, este é o quadro deste primeiro momento da nossa aula. Qual é este primeiro momento? Olhar para 2 tipos de textos, né? Nesse primeiro momento, que a gente ainda vai ter mais 2 tipos de texto, tá bom? Sempre com este objetivo, olhar para o texto, ver a sua finalidade, ver como ele está organizado, ver o tema. Vamos lá. O texto 1, professora. O texto 1. Qual é a finalidade do texto 1? De nos ensinar a brincar. Então, vamos colocar. Texto 1, ensinar. Nossa, eu estou usando a minha letra, agora foi. Ensinar Brincar. a brincar. A brincar de amarelinha. Será que cabe aqui? Pode ir mais um pouquinho, vai com tranquilidade, eu te ajudo. Amarelinha. A amarelinha. E para quem não conhece, essa é a letra da Provivi. Essa é minha letra original. Vamos lá. Ótimo. Ensinar a brincar de amarelinha. 2. O texto 2. Qual é a finalidade do texto 2? A finalidade do texto 2 é despertar emoções. Você ficou tão emocionada que... Então, o texo 2 é a questão de sentimentos, Isso. emoções. Despertar emoções, sentimentos. Despertar emoções. Isso. Desculpa a letra, gente. Emoções e sentimentos. E sentimentos. Professora, sua letra tá maravilhosa. É, mas não é a letra que a gente, né, professora dos anos iniciais, tem que escrever com letra pedagógica. Vamos lá, turminha. Nosso primeiro momento, né, da aula está chegando ao fim. Daqui a pouco a gente volta com o segundo momento. Que tenha ficado bem claro para vocês. Qual é o objetivo hoje? Ler e comparar diferentes tipos de texto, tá bom? Buscando ali informações que quando você bate o olho naquele texto, já fala, esse texto é regras de brincadeira. Não, este é poema. Ah, esse serve para ensinar a brincar. Esse é para trazer sentimentos, causar sensações boas, tá bom? Este é o primeiro momento, né, professora Da Kelly? nossa aula. Da nossa aula. A gente volta daqui a pouco, é só um tempinho para a gente beber água, descansar. Lembrando, professores, nós estamos trabalhando hoje com o material Aprender Sempre, as aulas 3 e 4, que o objetivo é esse, olhar para o texto, tá bom? Para o segundo momento da nossa aula, turminha, eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre a amarelinha e vou trazer outros textos para a gente comparar,
para a gente analisar juntinhos, tá bom? Eles não podem sair daqui, ó. A gente está esperando vocês para o nosso segundo momento de aula, porque a gente quer continuar despertando Isso. emoções. Eu não vou ler agora a curiosidade, porque não vai dar tempo. É bom ler todo o texto que a gente vai ler com bastante tranquilidade. Nós temos só 10 segundos para voltar. Até daqui a pouco, gente. A gente já volta. Tchau. Voltamos, turminha. Para quem está chegando agora, este é o nosso segundo momento da aula de língua portuguesa, trabalhando a sequência 2 do material Aprender Sempre. Hoje nós estamos aqui dando continuidade com as aulas 3 e 4, lendo textos de diferentes gêneros para comparar, para buscar semelhanças, diferenças e a sua finalidade. Bom dia, professora Kelly. Fala oi para quem está chegando agora. Bom dia, professora Vivi. Sejam bem-vindos a esse segundo momento de aula. E ó, quem perdeu a primeira parte, vamos junto com a gente, porque foi muito bacana. A gente conseguiu se emocionar, vocês aprenderam mais um pouco sobre regras de jogo. Vamos lá, professora Vivi, para a nossa segunda parte? Lembrando que nós estamos, né, essa sequência 2 tem o nome de Brincadeiras Tradicionais. Esta semana a gente vai conhecer algumas delas, não todas, mas é importante a gente resgatar para que ela possa permanecer aí por muitos e muitos anos, fazendo parte da nossa cultura. Para terminar, né, faltou esse pedacinho da primeira parte, vou ler para vocês uma curiosidade, bem rapidinho, tá bom? Vou ler uma curiosidade sobre a brincadeira amarelinha. Então, observem lá, acompanhem com a Pro. O jogo de amarelinha é uma das brincadeiras mais antigas e conhecidas do mundo. Foi trazida para o Brasil pelos portugueses e rapidamente tornou-se popular pelo fato de ser jogado em praticamente qualquer lugar com um pouco de espaço livre. Em algumas regiões do Brasil, a brincadeira recebe o nome de academia, maré, sapata, pula-pula, avião ou macaca. Como nós vimos na primeira parte, né, professora? Alguns outros nomes da amarelinha. Então, segundo momento da nossa aula hoje, vou apresentar mais 2 textos para vocês e nós vamos fazer aquele mesmo movimento, olhar para o texto, que gênero é, qual a finalidade daquele texto, do mesmo jeitinho que a gente fez no primeiro momento. Para começar... Professora Vivi, deixa eu só lembrar. Nós estamos continuando as aulas 3 e 4 do material do Aprender Sempre. Os professores podem encontrar a habilidade neste material. Ah, é verdade, porque a gente coloca a habilidade no primeiro momento, né, da nossa aula. Talvez quem está chegando agora não tenha visto, mas a habilidade foi apresentada assim, tá bom, professores? São as habilidades, como a professora Kelly falou, das aulas 3 e 4 do material do professor, tá bom? Tá. Tudo bem, Pro? Tudo. Vamos lá, turminha, agora é com vocês. Galerinha, olha aí. Que brincadeira é essa? Conhecem essa brincadeira? Qual será essa brincadeira? Conhecem essa brincadeira, turminha? Você conhece, professora Kelly? Sim, conheço, professora. Conhece? Olhando para a imagem, dá para a gente pensar em qual é a brincadeira, não é? Dá para a gente pensar. Qual é a brincadeira, turminha? Ah, a brincadeira é Mãe da Rua. Mãe da Rua. Olha lá, crianças. Hoje em dia, né, quem vive em grandes metrópoles aí, né, em cidades grandes, não consegue fazer essa brincadeira na rua como as crianças estão fazendo aí não, tá, gente? Não vão pegar a rua aí e brincar, não, vocês não conseguem. Sim. Mãe da Rua, olha aí, observem. Olha que linda imagem. Mãe da Rua. A gente brincava bastante, né? A gente é de uma época que podia brincar na rua, que a gente ainda conseguia brincar na rua. Tá, então você que mora aí nas cidades grandes, grandes movimentos, procura um outro espaço para brincar, a gente já vai apresentar. Mas na nossa época a gente teve o privilégio de brincar realmente atravessando a rua, tá bom? Agora vocês não podem, tá? Eles estão falando que no interior ainda é possível também brincar de Mãe da Rua, assim. Algumas cidades... Literalmente Mãe da Rua, né? Na rua. Em algumas cidades do interior é possível brincar usando a rua. Então vamos lá. Mãe da Rua. Vocês conhecem esta brincadeira por outro nome? Lembrando que é uma brincadeira tradicional
que é passada de geração para geração. Dependendo do lugar que se brinca, tem nomes diferentes. Será que em alguma outra região do país ela tem um nome diferente, professor? Ou o Brasil todo é Mãe da Rua? Ah, tem acho que um nome diferente, pelo menos eu conheço. Vamos lá, professores, vocês conhecem? Né? A gente fez uma pesquisa aqui, foi difícil. A gente conseguiu achar um, né? Um. E vocês conhecem? Agora é ajudar dos professores. Vocês conhecem o nome dessa brincadeira de outro local com outro nome? Porque a gente fez a pesquisa e só achou um. Vocês conseguem? Não. Não, ainda não? Ainda não. Então vamos colocar o nosso. Nosso. Se você é professor, que daí conhece vários lugares, sabe o nome, contribua aqui com a nossa aula. Então, em outros lugares, né, professora? Mãe da rua também chama o quê? Dono da rua. Dono da rua. Faz sentido. Mãe da rua, dono da rua. Então, outro nome que é dado para essa brincadeira é dono da rua. E também tem pai da rua. Acabamos de receber uma contribuição. Então... Mãe da rua, pai da rua. Faz sentido. Deve ser quando é um menino, é o pai da rua. E quando é a menina, é a mãe da rua. Legal, obrigada, professora. Então, dono da rua ou pai da rua. Gostei. Pai da rua. Então, é uma brincadeira tradicional, dependendo do lugar, tem nomes diferentes. Então, eu vou fazer a leitura deste primeiro texto, que vocês já viram, vai ter o título de Mãe da Rua. Peço que vocês prestem bastante atenção. Mas diferente do primeiro momento, prestem atenção, hein? Eu vou ler os dois textos na sequência. Porque é muito importante que eu apresente os dois sem fazer nenhuma intervenção no meio de um para o outro. No primeiro, a professora leu um, a gente conversou e depois leu o outro. Desta vez, não. Eu vou ler o primeiro, vou ler o segundo na sequência e depois a gente conversa sobre eles. Esse procedimento é importante, tá bom? Que eu não pare ali antes da gente ler o outro, tá bom? Então, agora, toda atenção, galerinha. Toda atenção na leitura. Vê, por favor, se foi para aí, professora. Sim, te ajudo. Então, eu vou fazer a leitura dos dois textos na sequência. Então, ó, Mãe da Rua. Número de participantes, a partir de 3. Material, giz. Local, área livre, pátio ou quadra de esportes. Professora Kelly, eu vou precisar da sua ajuda. Obrigada. Como brincar? Trace no chão 2 linhas paralelas, cerca de 4 metros uma da outra. Divida o grupo nos 2 lados, deixando na área central apenas uma criança, a mãe da rua. Os demais participantes devem atravessar a rua pulando em uma perna. A mãe da rua, que corre com as 2 pernas, deve pegá-los. E se conseguir, esse participante passará a ajudá-la a capturar os outros que tentam passar de um lado para o outro. Vence quem ficar por último sem ser pego. Este é o primeiro texto que eu tenho que ler para vocês. Como eu já combinei com vocês, não vou fazer nenhum comentário agora. Espero que vocês tenham prestado atenção neste texto. Agora vou ler o segundo. Preste atenção, por favor. Por favor, professora Kelly. Biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho. Ingredientes: 500 gramas de polvilho azedo, água quente para escaldar, uma pitada de açúcar, sal a gosto, 2 ovos, gordura para assar. Modo de preparo: colocar o polvilho em uma vasilha e, em seguida, jogar um pouco de água quente para escaldar. Fazer uma farofinha. Esperar esfriar um pouco. Então, colocar um ovo. Mexer com as mãos. Se ficar seco, colocar outro ovo.
colocar sal e amassar bem. A massa fica lisa e soltando das mãos. Colocar então um pouquinho de açúcar para não estourar na hora da fritura. Enrolar os biscoitos e colocar na gordura fria com o fogo desligado. Ligar o fogo. Quando começar a crescer, mexer sem parar. Retirar quando começar a dourar. Escorrer em papel toalha. Os biscoitos ficam sequinhos e crocantes. E aí, li um tempo bom? A interpretação foi legal? Foi no time bom? Sim. Sim? Então vamos lá, turminha. Acabei de ler 2 textos. E aí? Alguma coisa chama a atenção? Eu li 2 textos. Vamos pensar agora. Os textos que eu li, tem diferenças? Tem semelhanças? Professora Kelly, o que chama a atenção nesses 2 textos? Ó, já senti que eles estão dizendo que os 2 textos, eles são instrucionais. Ah! Lembra que a gente falou de textos instrucionais? Então, a professora Kelly, acho que junto com vocês, que vocês são muito espertos, 3º ano, os professores estão realizando um trabalho maravilhoso com vocês, não é? Então, vocês já sabem que os 2 são instrucionais. Para que serve, professora, os textos instrucionais? O primeiro foi regras de jogo. É um texto instrucional. Regra de brincadeira. Regras de brincadeiras, desculpa. Então, o primeiro foi regras de brincadeira, que a gente viu ali como brincar de mãe da rua. O segundo texto instrucional é uma Receita. receita. O que eles têm em comum, professora? A receita e as regras de brincadeira. Além de serem textos instrucionais. São 2 textos instrucionais. Quais são as outras, semelhanças entre eles? Eles estão ensinando a gente a fazer alguma coisa. Ah. Um deles a brincar e o outro a preparar ali um alimento. Perfeito. Olha que legal. Esses 2 textos, ele tem o mesmo gênero, né? Um texto instrucional. Porém, um é regras de brincadeiras, que ensina como brincar de mãe da rua. O outro também é um texto instrucional, só que é uma receita. Ele ensina como fazer determinado alimento. E como eles estão organizados, professor? Os textos instrucionais, eles estão organizados ali como, né? Eles sempre têm 2 partes, professora Viviane. No caso nosso aqui, os 2 têm 2 partes, 2 né? partes. A receita, qual a primeira parte da receita ali? Ah, tem a lista com os ingredientes que a gente vai usar. Perfeito. Então, olha lá, uma receita, ela também tem 2 partes. A primeira parte, ela traz ali organizadinho, né? A nossa lista de ingredientes. E na segunda parte, a gente tem como fazer, como preparar ali a nossa receita com todos aqueles ingredientes que foram solicitados. Se a gente olha para o primeiro texto, a gente consegue observar essa organização também? Sim, porque tem lá a quantidade de participantes, o material que eu vou usar, o local. E depois? O como brincar. Olha, então, olha lá. Observaram? Esses 2 textos têm muitas semelhanças na organização, na finalidade. Qual é a finalidade mesmo, professora? Ensinar alguma coisa. Ensinar. No nosso caso, ou brincar ou fazer o biscoito. Perfeito. Estão acompanhando, turminha? O primeiro, a gente vai, não é? Ensinar a brincar. Regras de brincadeira. O segundo vai ensinar a fazer um biscoito de polvilho. E os 2 são textos instrucionais. E quando a gente olha para a organização dele, a gente observa essas semelhanças. A primeira parte, a segunda parte. Estão acompanhando? Acredito que sim, porque essa turma do 3º ano é super esperta, Estamos professora num time Vivi. bom, né, professora? Sim. Para que vocês possam. E assim, professores, sempre que necessário a gente repete, porque as crianças, a gente conhece as crianças, né? Aí às vezes os professores falam, nossa, essas professoras falam, ficam repetindo a mesma coisa. A gente sabe. Criança fica, vai e volta, né? Desliga, volta. Então, a gente tem que estar sempre retomando para tentar alcançar o máximo dos pequenos possível. Então, continuando, turminha. Perfeito. Avança, por favor, professora Kelly. Aí. Pensando nesses 2 textos que a gente trouxe,
tem uma pergunta ali. Então, olha lá, assinale a alternativa correta. Para assinalar a alternativa correta, vocês vão pensar nesses dois últimos textos, tá bom? A regras de brincadeiras da mãe da rua e da receita do biscoito de polvilho. Então, eu vou ler para vocês, ó. Pensando aí, quem tem o material já aproveita e já faz os registros. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para... Ai, vamos deixar eles pensando um pouquinho. Vou lá, vou ler novamente, ó, vou ler novamente. Podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para... Primeira opção, convidar o leitor para participar de um jogo ou aprovar uma comida saborosa? É para isso que serve uma receita e para isso que servem as regras das brincadeiras? Eles estão convidando a gente? Convidar um leitor para participar de um jogo ou provar uma comida saborosa? Então, acho que a gente precisa de outro tipo de texto. Então, vamos lá então, ó. Para que servem, então, as regras de brincadeira e as receitas? Servem para anunciar uma brincadeira ou um novo cardápio? Serve? Para anunciar? Será que serve para isso as regras de brincadeiras e as receitas? Anunciar uma nova brincadeira ou um novo cardápio? Também não, professora. Também Vivi. não? Então a primeira opção não foi? Não é para convidar ninguém? Não está é um convidando convite? ninguém, não é um convite. Para convidar a gente usa? Um convite. Um convite. Anunciar a gente usa? Ai, aí tem vários textos anúncios, publicitários, né? Textos anúncios, publicitários, cartazes. Então, vamos ler a terceira para ver se a gente consegue? Sim. Então, vamos lá. Os textos, né? Regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para instruir o leitor, apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da brincadeira ou receita? Perfeito, professora Vivi. Essa alternativa é a correta. Qual a palavrinha-chave ali que as professoras já estão compartilhando com a gente? Instruir. Isso, olha lá. Instruir é a mesma coisa que ensinar? Ensinar. Então, olha lá, podemos dizer que as regras de brincadeiras e as receitas são textos que servem para instruir o leitor, essa é a opção, apresentando uma sequência de ações necessárias para a realização da brincadeira ou receita. Perfeito, turminha? Sim, e os dois textos, né, professora Vivi, estão lá com todas as ações para que a gente possa executar direitinho o passo a passo. Faça, realize, pegue. Ele vai orientando passo a passo o que a gente tem que fazer, tanto na hora da brincadeira, como na hora da gente preparar a nossa receita. Continuamos, turminha? Sim. Estão gostando? Por favor, professora Kelly, para quem está chegando agora no finalzinho, pegando os instantes finais da nossa aula, nós estamos trabalhando com o material Aprender Sempre, as aulas 3 e 4, tá bom? Sequência 2, brincadeiras tradicionais. Hoje nós estamos comparando textos, diferentes gêneros textuais, buscando ali semelhanças e diferenças entre eles. Tudo bem? Sim. Agora é com vocês, turminha. De tudo isso que a gente fez, você sabe as partes que as regras dos jogos e brincadeiras devem ter? Vamos relacionar e descobrir para que serve cada uma delas. Então, nós estamos a todo tempo, desde ontem, né, professora Kelly? Sim. Falando sobre as partes dos textos, né? Dos textos de regras de brincadeira. Ficou pequeno, por mais que a professora quisesse trazer ali, então preste atenção. Mais do que o registro ali, eu vou perguntar, você respondeu corretamente? O objetivo já foi alcançado. Depois você registra aí no seu caderninho, tá bom? Ficou pequeno, por isso eu vou ler e aí vocês vão me dizendo cada um deles com a ajuda aqui da professora Kelly. Então, primeira coisa, quando a gente pega lá um texto, né, sobre regras de brincadeira, para que serve o título? A parte lá, título, para que serve o título? Eu vou ler as opções, hein? Opção 1, indica onde brinca ou joga, professor? O título é esse? Não, o título não. Não é a opção 1? Não. Opção 2, vou colocar aqui, opção 2. Explica a brincadeira ou o jogo, o título é esse? Não, o título também não explica, Não? professora. Não é a função do título? Não. Vamos lá então. Título,
informa o nome da brincadeira? Ah, agora esse tá certo. Realmente, o título informa o nome da brincadeira. Vocês concordam com a professora Kelly? Então, o título, quando aparece lá no meu texto, o título vem para informar o nome da brincadeira. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vou pôr o número 1 ali, porque ficou muito pequeno. Exatamente. Então, número 1, o título informa o nome da brincadeira. Vamos agora para a parte 2, professora Kelly. Vamos, que é o número de participantes, professora Viviane. Número de participantes. Começando aqui, tá? Da primeira opção, eu vou ler. Quando for, vocês falam para mim. É este, tá bom? Primeira opção, número de participantes. Indica onde brincar ou jogar? Não. Número de participantes? Não. Não? Explica a brincadeira? Ou Também o jogo? não. Também não? Não. Indica o que é preciso brincar para que eu brinque? Também não, professora Viviane. Número de participantes. Informa quantas pessoas podem participar? Essa está correta. Informa quantas pessoas podem participar. Muito bem. Então, a gente vai colocar aqui, turminha, ó, 2. O número de participantes informa quantas pessoas podem brincar. Agora a gente tem 3 partes e 3 descrições dessas partes, né? Isso. Material necessário. Indica onde brincar ou jogar? Material necessário? É, indica onde eu devo brincar, o material necessário? Aquela parte que está Não. escrito material necessário? Não. Material necessário. Explica a brincadeira ou o jogo? Também não. Indica o que é preciso para eu brincar? Sim. Então, aqui, 3. 4. A parte lá do texto, regras de brincadeira, está escrito local. Indica onde brincar ou jogar? Ah, essa foi fácil. Realmente, o Ah. local indica onde brincar ou jogar. Perfeito. Pro, aí é o número 4 que você tem que colocar. Pro. Número 4. Estou com 3 lá. Número 4. Agora é o número 4, porque você está falando da parte 4, que é o local, Local. que indica onde brincar ou jogar. 5. Regras de como jogar ou brincar. Ah, agora tá fácil, As Pro Vivi. regras ensina, explica como eu devo. Explica a brincadeira ou o jogo. Perfeito. Tudo bem, turminha? Perfeito, Peço professora. desculpa pelo tamanho, mas eu não podia dividir esse slide em 2, porque vocês precisavam acompanhar a leitura para estabelecer essa relação. Mas se você já guardou que o título, olha lá, informa o nome da brincadeira, o número de participante indica a quantidade de pessoas que podem brincar, o material necessário é o que você vai precisar para brincar, o local é onde você vai brincar. Então, você entendeu direitinho tudo isso que a gente propôs. Tudo bem? Perfeito, professora Vivi. Agora eu vou deixar um desafio para vocês. Ah, adoro esses desafios. Olha lá em cima. Para a próxima aula. A próxima aula, amanhã. Amanhã. Próxima aula amanhã. Professores, preciso da ajuda de vocês. Incentive aí, oriente os alunos. Quem não tem o material, pode tirar um print da tela. Qual é o desafio de vocês, turminha? Nós não estamos falando nessa semana de brincadeiras tradicionais? Então, o que você vai fazer? Vocês vão procurar um adulto, escolhe qualquer adulto, tá bom? Escolhe um adulto e você vai fazer uma entrevista com ele. Você vai descobrir qual é a brincadeira favorita dessa pessoa quando ela era criança. Então, você vai chegar nessa pessoa, posso fazer uma entrevista com você? Tem aí as perguntas que você precisa fazer. Posso fazer uma entrevista com você? Qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança? Então, não estão conseguindo visualizar direito? Então, eu vou explicar, professores. É um recorte do material, tá bom? Mas eu vou ler, ó. Ficha para registro das pesquisas sobre brincadeiras populares. Nome do estudante pesquisador, quem é que fez a pesquisa? Que são eles, cada um deles. O nome do entrevistado. A pessoa que eu escolhi para entrevistar.
grau de parentesco. Ah, se é meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão, isso, professora Vivi? Isso, a idade, Ah, quantos anos eu tenho? Isso eu não vou revelar agora, não. a brincadeira, Ah, tá. número de participantes, Sim. material necessário, local e como se brinca. Perfeito. Vou fazer um print, eu vou tirar aqui para os professores fazerem. Então, Ótimo. vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão perguntar lá para a pessoa qual é a brincadeira favorita. Quem já tem o material, já faz o registro no material. Quem não tem o material, professor, por favor, faz um print do material que vocês têm, manda para a criança fazer, me ajuda, tá bom? Perfeito. E aí amanhã a gente socializa isso. Sim, tá pronto. bom? Turminha, nossa aula está acabando. Preciso que vocês avaliem a nossa aula. Isso é muito importante, professores, pais, responsáveis, para que a gente busque cada vez mais melhorar o nosso trabalho Sim. aqui no Centro de Mídias, tá bom, gente? Tchau. Tchau, e amanhã fiquem tem bem, mais. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia! Bem-vindos, estudantes do terceiro ano, a essa aula de matemática. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês nesses momentos de aula de matemática. Bem-vindos também, professores, pais que acompanham essa aula. Para essa aula de matemática, temos a presença da professora Genoveva. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor Joelson. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje teremos aí uma aula de matemática que foi pensada e preparada de uma forma muito especial, que vocês apreciem, aprendam ainda mais, tá bom? E participem conosco através do chat. Vamos ficar aí de olho na resposta de vocês, tá bom? Uma boa aula para todos nós. Estaremos também atentos às contribuições dos professores, que mandam aí recados para os alunos, não é? Isso mesmo. Então nós vamos acompanhar as respostas dos alunos que estão em contato com os professores e também teremos um momento em que os professores poderão fazer aí as suas colocações e nós repassaremos para os estudantes, não é, professora Genô? Exato. Olha, e os professores já estão ali falando um bom dia, o pessoal de Serra Negra, aqui de Carapicuíba, de diversos lugares aí do Guarujá. Eles estão falando um bom dia e sabe, Pro? Deixa eu te falar que teve uma professora ali, eu não consegui ler o nome, mas ela começou agora a fazer aulas de violão, inspirada aí nas suas aulas. Ai, que maravilha! Olha que legal. Que legal, bacana, não? Bom mesmo. O pessoal de Franca também apontando ali, Mauá, Embu-Guaçu, Embu-Guaçu. Santo André também, não é? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos sim. E tem... Professor Gladson já apontou ali que a gente vai falar sobre sequências ordenadas. Lembrou, então, que ontem foi a nossa parte A da aula. Hoje vamos continuar com esse tema. Exatamente. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, então? Vamos para a tela? lá. A habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, é EF03MA10. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número. Descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Muito bom. É uma habilidade que se repete, não é? Então a gente vai trabalhar com as sequências ordenadas que eu estou destacando aqui. Ontem nós fizemos um trabalho com adições e eu já vou destacar aqui uma palavra que vai dar pistas a respeito das sequências de hoje. O título da aula que é Sequências Ordenadas, parte B. Muito bom. Então vamos conhecer aí as nossas sequências, não é? Ontem nós vimos aí alguns animais. E hoje, professor, será que a aula também é a respeito desses animais ou de outros? Como será a nossa aula de hoje? Nós vamos começar também pensando em animais. Vou colocar a tela aqui. Os animais podem apresentar algumas formas de locomoção. Olha aí, tem alguns animais que se repetem da aula de ontem. E tem outros que não apareceram ontem, mas estão presentes hoje, não é? Sim, sim. Outros animais temos aí. Nós temos aqui o canguru. Estava na aula de ontem, né, professor Genô? Sim, nós vimos que ele tem um salto bem longo, não é? Que ele salta aí distâncias, metros de distância. Exatamente. A gente trabalhou ontem, então, pensando aí nos saltos do canguru e nos passos do jabuti. Nós temos aqui de novidade na tela
Temos de novidade na tela, então, o caranguejo. Temos aqui um caranguejo que estará presente aí na nossa sequência de hoje. E temos também, que outro animal é esse? Um sapo, ai, que nojo. Um sapo. Você tem nojo de sapo, Progenor? Muitas pessoas têm, por causa do aspecto viscoso e pegajoso da sua pele, não é? Verdade. Então, vamos ter sequências e vamos falar do caranguejo e do sapo. Isso E, mesmo. Progenor, uma curiosidade sobre o caranguejo que a gente poderia comentar aqui com os estudantes do terceiro ano. Qual curiosidade poderíamos falar? Sobre o caranguejo, acho que uma coisa que muita gente já sabe é que ele anda de lado, não é? Os caranguejos andam de lado, não é, Progenor? E vocês sabem por que os caranguejos andam de lado? Será que eles são capazes de andar para frente? Será? Sim, os Responde aí pra caranguejos, nós, Pro. eles são capazes de andar para frente. Mas por causa das articulações, Progenor, como é que eles andam de lado? Eles andam de lado, não é? porque as articulações são posicionadas e então eles têm muito mais agilidade para andar de lado do que para andar para frente. Eles podem andar para frente, mas são muito mais lentos. A gente também pode andar de lado, mas a nossa agilidade não é a mesma, não é? Exatamente. Andando para frente, a nossa agilidade é maior, nós temos o melhor campo de visão e as articulações já são preparadas para isso, não é? Nós podemos até andar de lado, mas fica um pouco estranho, não é? É um pouco igual. mais difícil, não é, Progenor? Um pouquinho. Vamos então pensar aí no caranguejo. Vamos iniciar com os números, porque a aula nós já iniciamos. E a Sim. pensar também. Olha só, um caranguejo nós temos aí. Isso, e temos, acompanhe a sequência de números. Então, nós temos o primeiro número, teremos um outro número, haverá uma sequência. Atenção, Ontem, então, nós finalizamos o número 10, não é? pois é, chegamos e hoje ao 10. começamos com ele. Vamos lá, próximo número. Temos aí na próxima tela o número 9. Número 9. Será que os estudantes esperavam que depois do 10 a gente ia encontrar o número 11? Poderíamos, não é? Possivelmente. Mas nesse caso aqui, puxa, 10, a gente está de volta no 9. E o próximo número, Progenor? Qual será? Será que vai aparecer aí um 8? Vamos confirmar? 8. Muito bom. O que a gente já pode perceber a respeito desses 3 números que a gente viu aí a sequência? Olha, a Ana Clara ela já está falando que é uma sequência de subtração, de 1 em 1. Porque nós tínhamos 10, fomos para o 9 e na sequência chegamos no 8. Chegamos no 8. E então, pensando no 8 e nessa maneira decrescente, não é? Da sequência aí numérica, quer dizer, aos números se subtrai 1, não é? Parece? Exatamente. Dos 10, subtraímos 1, temos 9. Do 9, subtraímos 1, temos 8. E então agora, a gente pode já antecipar o que a gente vai ter na próxima tela? Já podemos sim. Se Então- nós tínhamos aí o 9 menos 1, Opa, eu vou apagar. Nós tínhamos o 9 menos 1, Progenor. isso. E chegamos então no 8. Podemos pensar que o 8 é o mesmo que 9 menos 1. Isso. Então, para a próxima tela, podemos arriscar aqui que teremos o 8 Menos 1 também. menos o 1. Então, a gente sabe que na próxima tela a gente vai encontrar o 7. Exato. Vamos conferir se é isso mesmo? Então, próxima tela, o 7, Muito conforme pensamos. Então, na próxima tela, Seria também o 7 o 7 menos 1. menos 1. Encontraremos o número 6. Isso mesmo. olha. Vamos encontrar isso na Gabriel, a Vitória, a Júlia aí participando conosco. É isso mesmo. Número 6. Ordem decrescente. Podemos ver então, professor, que sempre que nós tiramos uma unidade de um número qualquer, nós temos sempre o número anterior, não é? Do 7 tiramos 1, ficamos com 6. E agora, se do 6 nós tirarmos mais 1, com quanto será que nós vamos ficar? Então, pensando e registrando 6 menos 1, vamos ter o número 5, Progenor. Exato. Sempre o número anterior. Cada vez que eu tiro uma unidade da minha quantidade, eu tenho a quantidade anterior.
Isso, a Ana Clara apontou ali, 6 menos 1, 5. Exato. Então, a gente confere na próxima tela. Lembrando que dessa sequência, a gente está subtraindo de cada número apenas 1. Então, a gente tem o 5 menos 1. Vamos e aí obter nós aí ficamos com 4. o 4. Muito bem, parabéns, Júlia, respondendo corretamente. O Kelvin também está aí participando conosco. 5 menos 1 é 4, isso mesmo. E aí, na próxima tela, vamos encontrar o 4, confirmar. E o nosso caranguejo continua passeando, Progenor, de lado e sempre. Exato. 4 menos 1. Aí nós teremos 3, não é? 4 menos 1, 3. Isso mesmo, para a Alessandra, 3. Vamos Parabéns, Rosália, você está acertando todos, hein? A Maria Eduarda também. Então, fala aí para nós. O próximo seria? O 3. Já coloquei O 3. na tela. E se nós tirarmos mais uma unidade do 3? Deixarmos aí o 3 menos 1. Chegaremos em qual número? Exato, a Maria Eduarda ali respondendo, chegaremos no número 2. Isso, estou registrando Parabéns. aqui. 3 Muito menos 1 igual a 2. Que é o nosso próximo número da sequência. E agora ficou fácil, não é? Pois é, temos o 2. Seguindo a mesma lógica, estamos subtraindo 1 e obtendo então o número anterior, não é isso? Isso. 2 então, menos 2 1. menos 1, chegaremos aí no número 1. Vamos confirmar na tela. Chegamos aí ao número 1 com o nosso caranguejo na tela. Muito bom. E pensando no número 1, eu posso subtrair 1 de 1 ainda? Posso. Eu ainda tenho uma unidade. Se eu tirar essa unidade, eu ficarei com quanto? Quem vai falar aí para nós qual é o próximo número, então, da sequência? 1 menos 1 é igual a 0. Isso mesmo. 0. Vamos colocar o 0 aqui. A professora Regina ali participando. Parece Muito que bem. nossa sequência com os caranguejos acabou. 0. Uhum. Chegamos aí a 0 caranguejos, Progenor. Vamos conferir na bem. próxima tela o nosso próximo animal? Vamos lá. O animal que vai nos ajudar aí a pensar Uhum. em sequências. Vejam só, chegamos até ele. Oi. Qual é a forma de se locomover de um sapo? Temos aí um sapo. Os sapos se locomovem de que maneira, então? Os animais podem andar, eles podem voar, eles podem nadar, ou eles podem também saltar, não é, Progenor? Exatamente. O Kelvin já colocou que o sapo pula. Ou, como disse ali a Projosane, saltando, não é? Pulando. Olha, a Ana Saltando, Clara pulando. também está respondendo ali que é saltando. Isso mesmo. Então vamos pensar aí nos saltos, nos pulos do sapo. Vamos lá. Progenor, você lê para nós? Sim. Esther estava encantada com seus estudos sobre os sapos. Ela aprendeu que eles são anfíbios e que também usam saltos como forma de locomoção. Vamos. Não são sapatos de saltos, viu? São os saltos sinônimo mesmo. de pulo. Isso mesmo. De pulos. Muito bom. Então vamos pensar aí nos saltos dos sapos. Vamos. Atenção à reta que a gente tem aí na tela, que um sapo vai saltar aí. De Ai, um que não ponto seja pra em outro cima ponto. de mim. Vou até me afastar um pouquinho aqui. Ele já vai saltar, já vai pular, Progenor. Vamos lá, atenção. Saltou. Atenção de onde que ele saltou e para onde ele foi. Bom, nós vimos ali que o ponto inicial não é o 0, não é? Ele não partiu do ponto 0, veja. Ele partiu do número 60. E depois do salto grande que ele deu ali, ele chegou no número menor. Chegou no 50. Pois é, ele partiu então do 60 e foi até os 50. Então ele pulou quantos números aí de uma vez só? De quantos centímetros poderíamos dizer que foi esse salto, se estivéssemos falando de centímetros? A Maria Eduarda já respondeu ali para nós. Ele pulou 10, não é? Foi uma subtração de 10. Uma dezena a menos, isso mesmo. Ele pulou 10. Vamos conferir o próximo pulo? Vamos lá.
Vamos para o próximo pulo desse sapo. Veja, ele saltou a mesma distância, não foi? Ele Qual partiu será? dos 50. E qual a distância ele percorreu? Percorreu aí mais 10, como eles já estão apontando. Então, eu posso considerar que aqui eu tenho esse espaço que ele pulou dividido em 5, 10. Exato. O Sim. Gabriel já disse que ele está pulando de 10 em 10. 50 menos 10, ele pulou então 40. para 40. Vou registrar o 40 aqui. Vamos conferir o próximo pulo. Vamos lá? Isso. Ele partiu então do 40. Ele deu um salto. E então eu vou considerar que para esse salto eu vou subtrair também o 10. Exato. Como 40 disse ali, menos 10. o Pedro Henrique, ele disse é sempre 10, professor. Isso mesmo, Pedro, muito bem. 40 menos 10, que É vai me igual a resultar... 30. Vai me resultar em 30. Muito bem. Ficou fácil agora, não é? Porque são as dezenas cheias, então é só ir subtraindo aí sempre uma dezena. Vamos para o Ele próximo agora pulo. chegou no 30 e está ficando cada vez mais perto. 30. Então, 30 menos 10, 30. Subtraio então 10. Isso. Obterei aqui O número 20. Muito bem. o número 20. Então, registro 20 vai ser o ponto de partida para o próximo pulo. Já está aqui, 20 menos Isso. 10. Olha lá o pulo do sapo. Ele está chegando cada vez mais pertinho de mim, hein? 20 menos 10, ele está bem próximo a você, Progenor. 20 menos 10, eu tenho aqui, então, 10. 10, a metade de 20, não é? Isso mesmo, Pedro Henrique. Olha, são 20 menos 10, tá bom? Então, eu tiro uma dezena de duas. Fico apenas com uma. Mais uma dezena, que é o equivalente a 10. E quando esse sapo dá mais um pulo, o que acontece? Então, ele parte do 10 menos 10 e chega em que ponto? Em que número? Vocês se lembram daquela regrinha? Sempre que o número é subtraído por ele próprio, chegamos ao número 0, como disse o Caio ali, olha. Que bom, hoje temos muitas crianças aí, muitos estudantes participando conosco, viu? Muito bom tê-los aqui. O Caio, bom. o Christian também respondendo ali. Vou registrar o 0, então. Vamos colocar o 0 aqui na nossa reta. Isso. Então, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0. Vamos pensar, então, nessa sequência, temos na próxima tela, Vamos lá. sobre a formação da sequência de saltos desse sapo que vocês acompanharam aí. Observem, o que a gente pode afirmar a respeito dessa sequência? Estudante, pense em como essa sequência está organizada. O que a gente pode afirmar sobre essa sequência? Vamos então pensar nisso Vamos e organizar sim. aí um registro? A Procristina está colocando que é uma escala decrescente. A Ana Clara, ela falou ali que, a Maria Alice, aliás, ela disse que pulando de 10 em 10. A Ana Isso. Clara também participando disse que é a ordem decrescente. Então eu vou colocar que a ordem é decrescente. Por que a ordem é mesmo decrescente? Porque ela partiu do número maior para um número menor, não é mesmo? Portanto, decrescente. Então a ordem é decrescente, é de 10 em 10. E isso, Eduardo, é certinho, decrescente. Do maior para o menor eles estão colocando. De 10 em 10, e o que mais eu posso afirmar? O Gabriel também colocou ali que é de 10 em 10. Isso significa o quê? Que se eu pular, se eu acrescentar 10, não é? Ao número já existente ali, eu poderei prever qual é o próximo número. Isso, se eu subtrair então 10, eu vou ter o número seguinte, não é? Exato. Então como eu posso disse. afirmar que ao subtrair 10, terei o número seguinte? Sim. Então vamos registrar assim, Progenor? Pode ser. Então, Justamente
como a Ana Clara disse, usando a subtração, isso mesmo. E a Pro Sandra está elogiando sua letra, viu, professor Joelson? Obrigado. Ao subtrair 10, tenho o número seguinte. A Pro Cristina está ali reiterando também que os números estão arredondados, não é? Todos eles são dezenas cheias ali. isso, bem observado. Muito bom. Tem o número seguinte. Isso. Então, a nossa ordem é decrescente. Fui subtraindo aí de 10 em 10 a partir do início até chegar ao zero. Vamos pensar em uma outra sequência? Vamos lá. Ao subtrair 10, tem o número seguinte. Na nossa próxima sequência, teremos saltos ainda maiores. Vamos observar, Progenô? Vamos observar. Convide Então, o nosso querido amigo sapo, Anfíbio. nosso Gelado. animal da aula, para... Olha só o do ponto que ele pulou, gente. Do 120, nós temos ali 120. uma centena e mais 2 dezenas. Então, temos o 120. Ele pulou para... Vamos observar aqui na reta. Ele pulou 10, 20, 30. Estou afirmando para vocês, então, que ele pulou aí 30 centímetros de distância, do 120 para O 90, não é? 90. Eu posso pensar que o 30 são 10, mais 10, mais 10, não é, Progenô? Exatamente. Aí eu posso decompondo pensar, aí. 120 menos 10, 110. 110 menos 10, 100. 100 menos 10. 90. Então, considerei cada 10 que está contido no 30, não é? Exatamente. Então, logo, 120 menos 30 é igual a 90. 90. Muito bom. A Vitória já está colocando ali, olha, de 30 em 30. Ela já De 30 em 30. identificou aí o pulo do sapo. Então, 120 menos 30 igual a 90. Isso. Vamos conferir, então, o próximo pulo do sapo, que já saiu do ponto 90. Vamos lá. Se ele... Olha, o espaço é o mesmo, não é? O espaço é o mesmo, então posso pensar que aqui tem 10, 20, 30 também. Exatamente. 90 menos 30. Sabe uma forma que fica muito simples de fazer, como a Pro Cristina tinha falado ali, que as dezenas são cheias, são números arredondados? Eu posso pensar no 9 menos o 3. Exatamente. 9 menos 3 é 6. Isso. Logo, 90 menos 30 é igual a 60. Olha como facilita, não é? Registrei aqui, então, para a gente conferir o próximo salto. Vamos lá. 60 menos 30, então, é a metade, não é, Progenô? Exato, é assim como 6 menos 3, não é? 60 menos 30, Apenas 30. 30. Temos Muito bem. mais um salto antes de encerrar a reta e a sequência. Então, vamos para o último pulo do sapo. 30 menos ele mesmo, Menos 30 igual a... 0. Muito Zero. bem. A Pro Adriana já colocou ali para nós, a Pro Sueli. E os estudantes estão aí participando ativamente. Muito bem, Caio, é o 0 mesmo. Vamos pensar, então, nessa sequência? 120, 90, 60, 30 e 0, da qual subtraímos 120, 90. O que a gente pode afirmar sobre essa sequência que a gente acabou de pensar e que a gente pode observar agora novamente na tela? Olha só, professora Laura, a Nicole, a Eduarda, todo mundo aí participando, o Caio, as professoras aí identificando que são ordem decrescente. Ah, já estou registrando. Ordem decrescente. Isso, e dessa vez não foi de 10 em 10. Qual foi a forma aí que aconteceu essa ordem? Eles já estão colocando ali para nós também, que foi de 30 em 30, não é? A Eduarda até registrou. 120 menos 30, 90 menos 30, 60 menos 30 e 30 menos 30. É uma subtração, eles estão colocando.
Isso, e por fim, Progenor, a gente pode afirmar que ao subtrair 30, a gente obteve o número seguinte, não foi isso? Isso mesmo. Então, ao subtrair 30, temos o número seguinte. Vou registrar isso também. Exatamente. A Clarinha está amando a aula, a professora colocou ali. A Jennifer também participando. 30 menos 30 é 0. Isso mesmo, Gabriel, a Júlia, a Vitória. Parabéns a todos vocês que participaram hoje da aula. Nossa aula já está aí chegando ao fim, não é? Mas é sempre um prazer enorme tê-los todos conosco. E que bom que a aula correu super bem, que todo mundo entendeu, participou. Maravilha. Muito bom mesmo. Então, temos a ordem decrescente nessa sequência de 30 em 30. Ao subtrair 30, tem o número seguinte. Vou deixar a tela de avaliação porque já está no final da nossa aula. Passou tão depressa. Exato. Fica Conte aí, para nós então, o que achou. o formulário, né, para você justamente colocar suas considerações, fazer os seus elogios. Esse é o meio adequado, ok? A gente podia se despedir, Progenor, saltando como sapos, ou então se deslocando aí de lado como um caranguejo. E é Então assim que a gente vamos de vai dizer tchau para vocês. caranguejo. Vamos de Tchau, caranguejo. tchau. Tchau, gente.